Oi crianças, tudo bem? Que saudade que eu tava de vocês. Espero que vocês tenham tido tempo para descansar, para brincar bem muito e também, quem sabe, até para viajar, né? E falando em viagem, vocês nem sabem, a nossa nova série, que começa a partir desse vídeo, vai falar sobre as viagens missionárias de Paulo. Mas antes de saber para onde Paulo foi, o que é que ele foi fazer nesses lugares, para que ele teve que viajar, a gente precisa conhecer quem foi esse missionário chamado Paulo, tá? Então é sobre isso que a gente vai aprender na nossa história de hoje, tá bom? Vamos comigo? Então, crianças, a primeira coisa que vocês precisam saber sobre a história de Paulo é que existiram dois momentos da sua vida. O momento em que ele era um perseguidor da igreja, quando ele se chamava de Saulo, e o momento em que ele era um missionário, né, quando ele se tornou Paulo, começou a se chamar Paulo, certo? Então agora a gente vai entender como foi que houve essa transformação e por que ele era um perseguidor e como ele se transformou em um missionário, tá bom? Então vamos lá, na época em que Jesus morou aqui na Terra e logo depois também quando ele foi viver lá no céu com Deus, existiam algumas pessoas que não acreditavam de jeito nenhum no que ele tinha ensinado, não acreditavam que ele era o Filho de Deus, não acreditavam nos seus milagres. Então essas pessoas, elas perseguiam os cristãos, que eram aqueles que eram fiéis a Jesus, aqueles que acreditavam em Jesus como Salvador de suas vidas. E Saulo era uma dessas pessoas. Esses perseguidores, eles prendiam, maltratavam, machucavam, xingavam os cristãos. E tudo isso era muito terrível, era muito triste. Então, um dia, Saulo, como um perseguidor da igreja, ele foi e se juntou com alguns dos seus amigos e se dirigiu até a cidade de Damasco, porque lá eles sabiam que existiam vários cristãos. E eles foram até essa cidade com o desejo de fazer, sabe o quê? Prender os cristãos que estavam ali. Só que, crianças, Saulo nem imaginava que durante esse caminho até a cidade de Damasco, ele se encontraria com alguém que ia mudar a vida dele para sempre. E sabe quem foi com quem ele encontrou? Com Jesus. Jesus, ele apareceu na forma de uma luz muito forte. Tão forte que Saulo e os seus amigos ficaram sem conseguir ver direito o que era que estava acontecendo ali. Só que aí uma voz começou a falar e só Saulo conseguia compreender de quem era essa voz. E essa voz falava assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo ficou pensando: quem será que está falando comigo? E aí ele ouviu a resposta que vinha de Jesus, que disse assim: sou eu, Jesus, a quem você persegue. Eu quero que você vá até a cidade de Damasco. E ali você vai para a casa de Judas e vai ficar esperando que alguém vai te encontrar e vai dizer o que você precisa fazer. E aí, crianças, a partir daquele momento, a vida de Saulo começou a ser transformada. Jesus começou a mudar o seu coração. E aí, crianças, a partir daquele momento, depois que aquela luz forte parou, Saulo foi tentar caminhar, para ir em direção à cidade, porque ele tinha entendido que Jesus tinha falado com ele, então ele precisava obedecer. Mas sabe o que aconteceu? Ele não estava mais conseguindo enxergar. Saulo estava cego e por isso ele precisou da ajuda dos seus amigos para chegar até o lugar que Jesus tinha mandado ele ir. Como eu tinha dito para vocês, na cidade de Damasco existiam vários cristãos e um desses cristãos era Ananias. E Ananias era um servo de Deus que acreditava em Jesus, que orava a Deus e conhecia os ensinamentos de Cristo. E por causa disso, Deus escolheu Ananias para falar com ele sobre essa situação de Saulo e como as coisas iam acontecer. E aí, no meio de um dia assim, Deus falou com Ananias da seguinte forma: Ananias, eu quero que você vá até a casa de Judas, onde ali você vai encontrar Saulo. E quando você chegar lá, você precisa orar por ele, porque ele está cego e eu preciso que você ore por ele. E aí, quando Ananias ouviu aquilo que Deus tinha falado para ele, ele ficou apavorado, porque tanto Ananias quanto todos os cristãos ali da região sabiam quem era Saulo. Saulo maltratava cristão, tinha ido para Damasco para prender eles. Então imagina como Ananias não estava assustado em saber que Deus estava mandando ele ir até o encontro de Saulo, que podia matar ele, vê só. Mas Ananias, mesmo ficando com esse medo, ele ouviu o seguinte de Deus. Olha que lindo esse versículo, que está lá no capítulo 9, no versículo 15.
do livro de Atos, ó. Tá dizendo assim: mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque este, Saulo, né, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E aí, crianças, depois que Ananias ouviu essas coisas, ele foi até o encontro de Saulo e chegou ali na casa de Judas, né? Orou com ele, e a partir daquele momento Saulo começou a enxergar novamente. E ao mesmo tempo também ele tinha sido transformado por Jesus, ele tinha entendido que Jesus era o Salvador da sua vida, que realmente ele era muito poderoso e que ele precisava se arrepender de tudo que ele tinha feito de errado. E por causa disso, por causa de toda essa transformação, Deus não somente transformou a vida dele, mas também o seu nome. Agora Saulo não era mais um perseguidor, agora ele se chamaria Paulo, o missionário que levaria o amor de Deus e a sua palavra até um monte de lugares que ele iria conhecer. Então, crianças, a lição que a gente deve aprender com a história de hoje é a seguinte: o quanto que Deus é poderoso para transformar as nossas vidas. Porque se a gente parar para pensar, assim como Paulo tinha muitos defeitos enquanto ele ainda era Saulo, né, um perseguidor da igreja, ele era alguém terrível, alguém ruim, mas mesmo ele sendo assim, o amor de Deus pela sua vida foi tão grande que transformou ele em um missionário que levou a sua palavra a muitos lugares. E assim também Deus faz com a nossa vida. Quando a gente acredita que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados naquela cruz, para que a gente pudesse ser perdoados, para que a gente pudesse estar em paz com Deus, Deus também transforma a nossa vida e nos faz bons para aquilo que Ele quer que a gente seja bom, para aquilo que Ele quer que a gente faça. Então, isso é muito maravilhoso, porque a gente agora não precisa mais viver longe de Deus, a gente não precisa mais viver fazendo as coisas de um jeito errado. Mas agora a gente tem sabedoria, a gente tem um coração bem limpinho que consegue fazer as coisas para Deus do jeito que Ele nos permite fazer, tá certo? Na atividade de hoje, eu vou pedir para que vocês não pintem nada ou que façam alguma coisa manual, mas eu vou pedir para que vocês façam uma oração. E eu peço que vocês orem pelos missionários, como Tia Bel, como tantos outros que estão espalhados aí por esse mundo e pelo nosso país, levando a palavra de Deus. Muitos deles estão sozinhos ou estão longe das suas famílias, estão muitas vezes passando por dificuldades, né? Às vezes eles não têm tanto dinheiro para comprar tudo que eles quiserem ou tudo que eles precisarem. Então, a nossa oração e a nossa contribuição é muito importante para que eles possam continuar nos campos missionários levando a palavra de Deus, tá certo? Então, por hoje é só, crianças. Espero que vocês tenham gostado e não deixem de acompanhar os próximos vídeos, tá certo? Até a próxima!